Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez aqui na telinha de vocês para a gente falar de livro. Eu sou Daniela Miroró e esse é o meu canal, onde eu mostro minhas comprinhas, que vão ser muita. Esperar aí que vai ser muita dessa vez. Tem comprinha sim, comprei na Prime Day. Só que aqui o interiorzão aí demora a chegar, então eu tenho que. O próximo vídeo que será um unboxing ou o book haul vai ser em partes, porque vai demorar a chegar, devem estar chegando, já começar a chegar já para a semana que vem, e mas não chega no mesmo dia. Então, para mim logo organizando a minha estante, porque eu deixei 3 meses aqui de livro, gente. E aqui eu vou mostrar primeiro, nessa ordem, para você passar aí. Vou mostrar primeiro os livros dos clubes que assino, atualmente assino 3. Depois eu vou mostrar os livros da Pedra Azul, que eu estou apaixonada nas edições da Pedra Azul. E os outros que eu comprei. Fui comprando, vai chegando, então são alguns muitos livros, tá? Não se esquece, se você gostar ou se você gosta desse tipo de conteúdo, se você não for inscrito, considere se inscrever, curte, olha esses livros, não me dá spoiler, mas diz, você já leu algum desses livros que eu vou te mostrar? Você quer ver mais algum aí, mais detalhadamente, que aí você fala e depois eu faço um vídeo. Estou organizando também para fazer um bookshelf tour, que eu acho que é assim que fala, da minha biblioteca, porque estou vendo como é que faço, que eu não sei, eu faço é não saber fazer. E é isso então, vamos deixar de devagar? Não esquece de curtir. Já curtiu? Peraí, vou esperar. Curtiu? Bora começar então? Ó, eu vou começar, eu não sei se foi nessa ordem. Vou começar com o Vitorianos. É, A Mão de Hotel Berta, de Thomas Hardy. O que eu gosto do Clube Vitorianos é que as edições deles vai chegar de algum, já chegou com eles, então vai chegar em algum momento, mas enquanto não chega, eu vou ler agora? Não, mas a gente pegou de forma exclusiva ao marca-página. Vem um monte de marca-página, gente, e eu sempre escolho o marca-página do livro. Aí agora estou fazendo as minhas anotações aqui atrás e emplastificando. Virei a doida da emplastificação. O outro livro também do Clube Vitorianos foi Emily Eden, Um Casamento Quase Perfeito e A Casa Germinada. São 2 livros que tem aqui, ó. Tomara que vocês estejam vendo bem. Aí, ó. E como eu disse, marca a página. Esse livro aqui. Ah, eu nem falei a sinopse. Eu vou falar a partir desse, tá bom? Esse aqui, Um Casamento Quase Perfeito, quando a jovem e deslumbrante Ellen Eskdale, gente, eu não sei ler inglês não, tá bom? Conheceu o rico aristocrata Lord Teviot, tudo parecia perfeito. Era um casal destinado um ao outro, o par do ano, talvez de todos os tempos, mas, na correria para o altar, não houve oportunidade para que os noivos se conhecessem de fato. A questão agora é: conseguirão evitar que seu casamento se desfaça? Diferentemente de muitos romances da época, essa história começa justamente quando as outras terminam no altar. A autora explora a ideia de que o felizes para sempre é um mito e de que as verdadeiras discordâncias começam depois do sim. E eu já gostei. Eu tenho vontade de ler o livro assim que chega. Só que eu fiz aquelas 2 listas, que eu vou deixar aqui em algum lugar. A lista dos 12 para 2026/17, mais 12 eu acho que eu vou conseguir ler. E a minha lista antes dos 40. E eu tô tentando seguir aquela lista e inserindo ali uns livros aqui, outra colar, para ficar legal, sabe? E o próximo livro, aí na minha divagação, eu acabo não inserindo, porque eu gosto de seguir essas coisas que eu faço, sabe? E como eu disse, esse aqui é As Memórias de Barry, ou é Barry Lyndon. Gente, eu vou começar o curso de inglês. Olha que bonito. E aí eu falo direitinho pra vocês. E sabe o que eu gostei mais nessa edição?
Gente, é muito grandão aqui, viu? Mas eu vou ler um pouquinho. Ambientado na segunda metade do século XVIII, As Memórias de Barry Lyndon apresenta a autobiografia ficcional de um aventureiro tão sedutor quanto pouco confiável, um homem cuja própria narrativa convida o leitor à desconfiança desde as primeiras páginas. Nascido na pequena aristocracia irlandesa, Barry vê suas ilusões românticas ruírem ao ser enganado em seu primeiro amor. É sempre assim, né, gente? E cadê? Um episódio que o arrasta à ruína e o lança em uma trajetória marcada por ambição, oportunismo e reinvenção. Gente, vocês aí botam o 1.25? Aí fica melhor para não ficar muito extenso o vídeo. Sabe o que eu gostei nesse livro aqui? É que foi, eu sou de Pernambuco, não sei se vocês sabem. Se não sabe, agora eu quero saber. Que o menino que pediu esse livro é do Pernambuco, é o Robson J. O. Brito de Caruaru. Aí eu vou ler esse livro. Como ele é curtinho, ele é 336 páginas. Ó, não tem gravuras. Eu acho que eu vou ler ele, meter ele aí no meio de alguma coisa. Bom, e aí chegou também os 3 livros dos últimos 3 meses. Ah, esse de Berlindo já é desse mês, que chegou agora rapidão, porque eu troquei aí a data e aí chegou antes. Livro de Clube de Literatura Clássica. Foi o Tom Sawyer, de Mark Twain. Ó, como é bonita, gente, essas capas, olha. Deixa eu ver se tá bom pra ver aqui, tá? Aí, né? E as coisas caem do livro. Ó. Hum, gostei. A diagramação é boa. Quando esse livro chegou, acompanhou aqui, ó. Aqui, quer dizer, aí vem com esse negócio, que é pra gente ler. Segundo esse daqui, dá pra gente ler em 20 dias esse livro. E acompanhou também o livreto. O livreto também tem gravuras, ó. O livreto é um livro de bolso, né, gente? Só que com as letrinhas bem apertadinhas. A diagramação é bem apertadinha. É As Aventuras de Tom Sawyer. 141 páginas o livreto tem. E quando esse livro chegou, que né, tá com 3 meses que ele chegou, eu ia ler logo. Aí, quando eu ia ler, não me prendeu. Eu acho que o livro tem mesmo essa coisa da época para você ler. Ele não. Aí eu não, então vou botar para depois. E o outro que chegou foi de aniversário do clube, a Odisseia. Olha que livro bonito. Nunca li a Odisseia. Ele é bilíngue e as coisas caindo. Ainda bem que eu tô sentada no chão. Pego já e mostro pra vocês. Tem umas gravuras aqui, deixa eu mostrar. Quem já leu aí a Odisseia? Tem coragem? Eu não tenho. Eu ainda não tenho. Não me sinto preparada ainda para ler a Odisseia. Olha. Olha a capa. Acho bonita essas capas. Bom, e o último que chegou do nosso querido jogador, o Dostoiévski. Eu tenho aqui em outra edição. E teve até uma confusão, né? Porque foi esse livro aqui, Cai nas Coisas. Ah, eu nem mostrei a vocês, não foi, gente? Do outro. Gente, eu tô meio assim sem graça, porque tô cansada de estar limpando esse livro. É aqui o plano da Odisseia. Tirar aqui, porque senão bagunça tudo e eu não falo. Aí teve um BOzinho, né? Porque foi o de IA. Eu não sei por que as pessoas se chateiam tanto nessas capas de IA. Ah, é porque eu tô pagando caro. Teve porque quis, não foi? Não foi o que quis? Aí vai ter gente que vai dizer as coisas que eu tô dizendo isso. Eu tenho um jogador por Oleg Almeida. Deixa eu ver quem é o tradutor daqui. Nina e Felipe Guerra. Eles são conceituados. Então eu tenho 2 agora, né? Que eu não vou me desfazer da outra, que eu acho bonita. E veio com Dostoiévski. Segundo esse plano aqui, a gente lê isso aqui em 18 dias. Veio com o marca-página.
E veio também o livreto. O livreto é só apertado, não tem gravuras. Tem as letrinhas aqui de Dostoiévski, que eu ouvi dizer que é dele. Essa escrita aqui, ó. Só tô mostrando, eu tô cansada, eu tô mostrando pra vocês porque eu quero botar logo ali e terminar de organizar essa sala, que é a minha biblioteca na sala. Não sei se vocês lembram que eu já disse isso. Bom, o próximo e último dos livros de assinatura foi o livro que, agora esse eu não lembro a ordem, eu assinei o Logos, eu não sei se eu falei, que eu quero aprender filosofia. Aí eu comprei uns livros, assinei o clube, a assinatura do clube eu não tô ganhando por isso, mas eu vou dizer, aqui pra mim ficou a R$ 70 mensais. E aí recebi esse aqui, Poética de Aristóteles, ó. Ó, livro. Ui, olha o que eu abri aqui. E olha, gente. Vou até mostrar, que eu também não tinha visto isso, não. Eu vou aprender filosofia, certo? Então, por que não assinar um clube de filosofia? Se não der certo, esse aí eu cancelo. E aí veio com um marca-página, muito bonito, por sinal. E um diferencial. Aqui é o livro. E aqui veio o ABC do livro. O que é esse ABC? Ele ensina como ler o livro. E aqui, ó, tipo, Aristóteles. Aí aqui, a introdução aí. O que saber antes de ler esse livro? Aí o próximo tópico. Eu vou ler todos os tópicos para vocês, não, viu? Só explicando aqui, só mostrando a vocês que é legal. Ao que prestar atenção durante a leitura. Então, esse ABC, que todos os livros vêm com ABC, ele é para auxiliar a leitura do livro. Legal, né? Outro livro que também veio de lá foi o Tractos Lógico-Filosóficos, a Investigação Filosófica. Desse rapaz aqui, que eu não sei o nome, leiam aí, por gentileza. Olha a capa. Dá pra ver, né? Não tem gravura esse aqui. Não é bilíngue, é muita leitura aqui filosófica, viu? E marca a página. E também o ABC do livro, que também não tem. Não tem. Aí, no que prestar atenção durante a leitura, ó, as fotinhas que tem aqui, ó. E é isso. E esse é o mais bonito que chegou, né? É São Tomás de Aquino. Olha que livro bonito, gente. Caindo nas coisas. Também esse não tem gravura. Mas se você souber ler latim, aí você lê latim e lê português. E o marca-página. Gente, se vocês ainda estão aí, vocês não esquecem de curtir, não, que eu tô cansada e tô fazendo um vídeo para mostrar a vocês como eu sou consumista. E aí, deixa eu ver se aqui tem. Ah, tem uma gravura aqui, ó. E eu gostei desse livro por causa disso, mas ainda estou no início dessa coisa de aprender filosofia e estou lendo O Mundo de Sofia. Bom, eu vou abrir com vocês aqui. Eu peguei o marca-página e já fui colocando aqui, porque vem muito marca-página. É sobre A Árvore Verdejante, um dos romances mais gentis e pastorais de Thomas Hardy. Não li nada ainda de Thomas Hardy. Chegou também o livro do mês do Clube de Literatura Clássica. Então, é um ótimo livro, né? Fininho para começar ele. Diz assim: é um dos romances mais gentis e pastorais de Thomas Hardy. O amor nas 4 estações do ano, Franz Day, a nova professora da escola local, desperta o amor de Richard, que eu não vou ler o sobrenome, conhecido como por Dick. Senhor Frederico é um fazendeiro. O Arthur, jovem paroco. Quem será o escolhido pela bela France? Deixa eu abrir aqui com vocês. Aí eu já separei o marca-página, como eu disse a vocês, até nos livros que vêm normais deles, vem com... Ó,
Eu acho que só a arvorezinha aí, né? Tem... Aqui tem uma propaganda de Tess, comprei, viu? Vai ter aí um vídeo também, que se vocês gostarem, quiserem também. Se não quiser, eu vou fazer do mesmo jeito. 190 páginas esse livro tem. Thomas Hardy nasceu em 1840 e morreu em 1928. Esse é um dos livros, botando desse lado. O outro livro é Lady Ludlow. É isso? Minha Lady Ludlow. Um retrato da velha aristocracia inglesa, Minha Lady Ludlow é uma novela que narra o cotidiano da viúva Lady, uma condessa, e as razões pelas quais ela defende sua forma de pensar e agir. A obra traz também reviravoltas da solteirona Miss Galindo e o dia a dia dos habitantes de uma vila remota da Inglaterra. Uma amostra da excelente literatura vitoriana e do talento de Gaskell, não apenas de seu domínio dos dialetos locais e dos detalhes da época, mas também sua ampla compreensão de todos os níveis da sociedade, da mais alta nobreza aos mais pobres trabalhadores. De Elizabeth Gaskell. Norte e Sul de Elizabeth Gaskell está na minha lista para 2026. Quem sabe não será o próximo, porque já que está na minha lista, eu não vou ler logo esse. Ó. Ó. Não tem gravuras pelo jeito. À frente. Livrinho curto. Tem 239 páginas. Próximo livro é Lady Anna, de Anthony Tropoli. Eu tenho do Anthony e não consigo perdoá-la. Ou como é? Você pode perdoá-la? É uma pergunta. Você pode perdoá-la? Foi um apoio do Catarse. Sim, lembrando aí, falando de apoio do Catarse, tá tendo um apoio do Charles Dickens, um me esqueci o nome. Só falta ele para completar minha coleção. Ó, Lady Anna. Tem 320 páginas. Lady Anna, um casamento com o conde faz a bela Josephine Murray, a condessa Lovell, mas o status de nobre dama logo se transforma em um fardo. Londres de 1830. O malvado e rico Lord Lovell casa-se com Josefina e a rejeita assim como sua filha, Lady Anna, alegando que já era casado quando se casou com ela. Sem dinheiro, a dama é acolhida por Thomas, que além de oferecer sua casa, a ajuda financeiramente a processar o conde por bigamia. Anos depois, o conde Lovell retorna para a Inglaterra após uma longa estada no exterior, mas morre deixando um confuso testamento. Seu herdeiro natural, Frederick Lovell, um sobrinho distante, herda a propriedade e o título, mas precisa do dinheiro da prima para viver como nobre. Tinha umas questões na Inglaterra de que o testamento, precisava ser dito ali para quem você ia deixar seus bens. Se você não deixasse descrito para quem eram os bens e dividisse direitinho, os seus bens ia para o parente e homem mais próximo. Deve ter sido isso que aconteceu com o cara aqui. Ó, ele vem com um monte. Aí eu separei já o marca-página que parece com livro. Olha. Tem Ellen Wood, 400. Ah, vai colar aqui a página. Virar direitinho para não rasgar. Lembrei de um negócio. Eu li Guerra e Paz, gente. Esse ano eu ainda não fiz um vídeo porque eu sou preguiçosa mesmo. Não, mentira. Sou preguiçosa, não. E aí eu descolando aqui que tava colada a página. Lá na Rússia, da época do Guerra e Paz, os livros eram uma atividade. O livro, sabia que o livro era novo, porque para ler o livro tinha que abrir e destacar a página. Aí o livro colado. Bom, aqui
Não tem gravuras, eu divagando, mas não tô nem aí. Fica aí, 407 páginas. Ellen Wood nasceu em 1814 e morreu em 1887. Sobre Anna, publicado pela primeira vez em 1867, Anne de Hereford é a história de assassinato, escândalo e mal-entendidos em uma casa de campo aristocrática, contada do ponto de vista de uma criança órfã. O cenário e a heroína do romance levaram a comparações naturais com Jane Eyre, mas Jane Eyre com escândalos, perseguições infinitos e segredos, em que a ala oeste da mansão Chandos House jamais poderia ser visitada, a não ser por poucos da família Chandos. Anne ficou órfã aos 11 anos e foi enviada para morar com sua tia Celina, uma jovem senhora coqueta casada com o senhor Edwin, não sei como é que pronuncia. Celina adorava ter todos os cavaleiros apaixonados por ela, o que despertava o ciúme do marido. Foi nesse clima de suspeita e de assassinato que um assassinato ocorreu, sendo presenciado pela pequena e justa Anne. Depois disso, a vida das duas famílias muda para sempre. Gostei da premissa do livro. E esse aqui é a história da senhorita Betsy Toll. Não vou ler. Daniela, se tu não sabe ler o nome do povo, eu leio o que tem em português. Vou chamar ela de Betty. Pronto. Decidido. Aí, como eu disse a você... Opa! Tá ficando cansativo, não tá, gente? Desculpa, mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Porque eu quero botar ali, eu quero mostrar. Lisa Haywood, sei lá como é que fala. 576 páginas. A história da senhorita Betsy, de Eliza Haywood. Ó, vou botar aí pra vocês lerem. Obra-prima que inspirou Evelina. Eita! E eu sou apaixonada, fiquei apaixonada por Evelina. De Frances Burney. Neste romance de intriga amorosa, Betsy... Ah, foi exatamente por isso que eu comprei esse livro, agora que eu me lembrei. Eu li, antes de ler Evelina, eu li a introdução muito boa que tem aqui. Esses livros são bons por causa disso. E aí tava dizendo que a Evelina teve a Frances Burney se inspirou nesse livro. E aí foi por isso que eu comprei esse livro. Nesse romance de intriga amorosa, Betsy é uma jovem órfã extrovertida, bonita e com uma grande fortuna. É quase o caso de Evelina, só que Evelina é órfã de mãe e o pai demora a reconhecer ela. E é cortejada por vários pretendentes elegíveis. Desfrutando dessas bajulações, ela brinca com seus afetos e sempre adia o dia do casamento. Não, a Evelina era uma moça sensata. Seu modo de flertar, no entanto, afasta o homem certo e assusta o seu guardião, que para preservar sua honra decide casá-la de qualquer jeito. Oi? Lançada em 1751, Eliza Haywood, ousadamente, escreve sobre assuntos tabus como sexo fora do casamento, gravidez indesejada e adultério na sociedade do século XVIII. Pois é, isso é pesado mesmo, porque nessa época aqui, mulher não podia fazer isso, não. Eu comprei também Nascente do Lago Musgo. É da Shirley, da editora, dona da Pedra Azul lá. E ela botou o meu nome aqui e assinou também para mim. Ó. E assinou, ó, bem autografado. Faz tempo que esses livros chegaram, viu, gente? 480 páginas. Ela fugia do passado. Ele era parte dele. Às margens do lago Musgo, um amor impossível ressurge, mais forte que o tempo. Fugindo de um passado que insiste em assombrá-la, Bia troca a agitação da cidade pelo silêncio acolhedor de uma cabana isolada, às margens de um lago, sem saber que sua história está entrelaçada a um legado de rivalidade, segredos e maldição. Ao conhecer Carlos Eduardo, herdeiro de uma fazenda, mina do lago, herdeiro da fazenda Mina do Lago,
ela se vê inesperadamente atraída por ele, sem saber que ele era a peça que faltava no enigma de sua própria história. À medida que verdades enterradas vêm à tona, nasce entre os dois um sentimento tão arrebatador quanto impossível de negar. Um amor que desafia as sombras do tempo e as amarras do destino, presos entre o presente e o passado que se recusa a adormecer. Bia e Carlos Eduardo descobrirão que algumas histórias jamais se encerram, apenas mudam de voz. Legal. E tá já acabando o da Pedra Azul, viu, gente? Aqui é O Herdeiro de Redcliffe, de Charlotte, não sei quem, Young. Vou mostrar para vocês e vocês lerem. Olha. Eu espero que vocês estejam vendo, gente. Ó. Mas não tem gravuras. Eu gosto desses livros da Pedra Azul, que ele é mole. Ele tem Charlotte Mary Young, sei lá, nasceu em 1823 e morreu em 1901. Esse livro tem 560 páginas. Guy, ou Guy, é um primo da senhora Edmond, chega à casa da família após a morte da avó, seu único parente vivo, desejando compensar pelos erros sangrentos de seus antepassados e temeroso de trilhar o mesmo caminho. Guy, eu vou ler Guy, mas gente, mas não sei como é. Mostra-se um jovem doce, empolgado e sincero, ainda que impetuoso. Está disposto a mostrar o seu valor para a família que o abrigou. Contudo, seu primo, Philip, enciumado pela chegada de um cavaleiro tão distinto, tornará a vida do nosso herói romântico muito mais difícil do que ele imagina. Acho que esse aqui é o herdeiro. O casalzinho perfeito. Mais um, o penúltimo. Senhorita Mackenzie, também de Anthony. Eu vi as pessoas dizendo também no livro da literatura, tem sobre o Anthony. Então, achei que ele seria uma pessoa importante para me ter os livros e ler. Esse livro tem 317 páginas de história escrita. E diz assim, a senhorita Mackenzie. Em plena e agitada Londres do século XIX, senhorita Mackenzie é uma solteirana que vive para cuidar dos outros. Nunca sai de casa e sua existência padece de amor e carinho. Mas quando ela recebe uma herança de sua vida muda completamente. Para quem não tem amigos, ela agora tem 3 pretendentes à sua mão. Mas qual deles a ama de verdade e não ao seu dinheiro? Amparada pelo seu discernimento e por sua dignidade, Margaret Mackenzie pertence à galeria de heroínas fortes, inteligentes e admiráveis da literatura universal. Senhorita Mackenzie oferece um panorama das rígidas regras sociais vitorianas e das negociações necessárias para a afirmação do indivíduo perante uma complexa sociedade. E eu mostrei também isso aqui, não foi? E o último, Wickham Collins, vazio. Gente, eu li sem nome. Também está na minha lista para os livros antes dos 40. Eu tenho que fazer um vídeo. Que livro bom! Que livro gostoso! Você sente raiva, você sente emoção, você tosse. Eu fiquei feliz até quando um personagem lá faleceu. Gostei mesmo. Aí decidi comprar tudo de Wickham Collins. E Basil foi um. Esse livro foi, eu acho que ele foi no Catarse. Não tenho certeza. Eu comprei na, na loja, mas parece que foi. Apoio no Catarse. E não tem introdução aqui, gente, sobre Basil. Mas a escrita de Wickham Collins nos deixa de queixo caído. Ele passa direto para o primeiro capítulo. Eu não sei falar sobre Basil, tá bom? Eu sinto muito, gente. Uma vez questionado que eu tinha que saber mais das obras. Não tenho, eu tenho que ler, depois eu sei, depois eu converso. E agora, os livros que eu comprei na Amazon, acho que foi só na Amazon, e um que eu ganhei de meu maridão. Um Diário da Peste, de Daniel Defoe. Acabei de ler o primeiro livro aqui de Daniel Defoe, que é Robinson Crusoe. Também está na minha lista para 2026. Tenho que fazer um vídeo, tenho que fazer um monte de vídeo aí. Mas também vocês não assistem esses vídeos que a gente fala de livro. Eu já tenho vergonha, vocês não me apoiam?
Ó, é branco. Um dos meus livros favoritos é O Diário do Ano da Peste. Isso quem falou foi Gabriel Garcia Marques. Entre outras razões, porque Defoe é um jornalista que faz o que está dizendo parecer pura fantasia. Durante muitos anos pensei que Defoe havia escrito sobre a peste em Londres conforme a observara. Depois descobri que o livro era um romance porque Defoe tinha menos de 6 anos quando houve a peste em Londres. Defoe foi o primeiro, eu não sei nem se eu estou falando esse nome direito, primeiro grande novelista da língua inglesa, porque ele também foi o primeiro grande jornalista da Inglaterra. Defoe, que prezamos, porém, não é o jornalista militante, mas o novelista cujo método e o jornalismo militante. Isso quem disse foi Anthony Burgess, esse eu não conheço. Não tem. O que eu achei ruim nesse livro é que ele é página branca, mas vamos que vamos. Não tem nada. E comprei um. Eu nunca li A Bela e a Fera, gente. A gente sabe da Bela e a Fera porque a gente já viu aí as adaptações. Mas do mesmo modo que é, eu me deparei com um Pinóquio que não é o Pinóquio das adaptações, imagino que eu vou me deparar com A Bela e a Fera nesse sentido também. Isso aqui é um livro para quando eu quiser dar um respiro, que a gente lê muito, mas a gente precisa respirar. E clássicos também servem para isso. Esse aqui todo mundo está falando, então eu tinha que ter. Não é possível, eu acho que se você está aí, você já viu falar desse livro. É O Adversário de Emmanuel Carré. E ele tem 172 páginas. Esse aqui é o Emmanuel Carré. Acho que ele está sendo cotado, ou ele já ganhou o Nobel, eu não tenho certeza. Cadê? Aqui. Uma obra sobre um dos assassinatos mais infames da França, escrita com profundidade investigativa e empatia de um romance. É To Crime que fala? Bom, eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? Desse aqui, eu não vou ler a introdução dele, não. Outro livro, esse eu acho que eu vi no canal da Patrícia, e aí eu acabei comprando. Deixei lá na minha lista do nada, deu uma baixadinha e eu comprei Jorge Amado, A Morte e a Morte de Quincas Berros d'Água. Também achei pequenininho. Tem 100 páginas, 109 páginas. Já naquela hora, a notícia da inesperada morte de Quincas Berro d'Água circulava pelas ruas da Bahia. E é bem verdade que os pequenos comerciantes do mercado não fechavam suas portas em sinal de luto. Em compensação, imediatamente aumentaram os preços dos balangandãs, das bolsas de palhas, da escultura de barro que vendiam aos turistas, assim homenageavam o morto. Houve nas imediações do mercado ajuntamentos precipitados pareciam comícios relâmpagos, gente andando de um lado para o outro, notícia no ar, subindo o elevador Lacerda, viajando nos bondes para a calçada, ia de ônibus para a feira de Santana. Debulhou-se em lágrimas a graciosa negra Paula ante seu tabuleiro de beijos de tapioca. Não viria berro d'água naquela tarde, dizia-lhe galanteio. Não viria berro d'água naquela tarde, dizer-lhe galanteios torneados, espilhar-lhe os seios vastos e propor-lhe indecências, fazendo-a rir. Já senti vontade de ler. Pronto. Outro livro, esse aqui, A História da Bíblia, mas esse aqui, de C.S. Lewis, prefácio a O Paraíso Perdido. Deixa eu pegar ele aqui. Cadê? Deixa eu pegar aqui, viu, gente? E Paraíso Perdido, de John Milton. Esses 3 livros têm uma coisa em comum. Eu ia ler esse. Que é a Gabi, ela fez uma leitura, eu não sei dizer como foi, um curso para a leitura desse livro que eu vou ter, mas eu não consegui acompanhar. E aí, o que acontece? John Milton, esse livro aqui, ele
fez foi ditá-lo todinho. Olha que capa bonita. Ele estava cego quando ele ditou esse livro, e ele é em Cantos, ó, e ele é sobre a queda do homem. Ele, ela o toca, ele o arranca e logo o come. A terra estremece com tal ferida, desde os cimentos seus da natureza, pela extensa das maravilhas suas. Aflita suspirou, sinais mostrando da ampla desgraça e perdição de tudo. E aí, esse aqui é um prefácio a ele. Eu comprei esse livro para ajudar no outro livro. Prefácio à leitura de C.S. Lewis. E como ele é sobre a Bíblia, eu comprei esse livro porque eu estou lendo a Bíblia devagarzinho. Eu gosto de enfatizar que é devagar, que é para ninguém fazer aí esse vídeo vai ficar enorme. Para ninguém fazer aí uma ilusão minha. Aí, por isso que eu comprei. Esse livro da Bíblia eu até gostei, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Que ele é, olha, ele é, se vocês quiserem um vídeo bem detalhadinho, eu mostro ele. Agora não, que já tá grande demais esse aqui, tá bom? Então foi por isso que eu comprei essas edições. A Velha Loja de Curiosidades Charles Dickens é 2 tomos. E só tem nessa edição da Penguin. Perdão, da Príncipes. Então, pessoas, já vou pedindo. Nenhuma editora vai ouvir, mas eu vou dizer, gente, o Senhor Pickwick só tem uma editora, esse aqui só tem na Príncipes, então, por favor, quem tiver aí, seja gentil, e vamos botar aqui, porque, não que a Príncipes seja ruim, não é? Mas era uma edição mais caprichada, também não tem notas de rodapé. E isso está numa. Aqui também eu vou. Ratos e Homens de John Steinbeck. Gente, eu tenho uma raiva. Eu comprei isso aqui na pré-venda, quando foi agora ele tava mais barato. Tenho uma raiva disso. O povo é enrolado. Igual o paraíso, todo mundo quer um pedacinho de terra. Eu leio um monte de livro aqui. Ninguém vai para o céu e ninguém consegue a terra. É só coisa da cabeça deles. E eles ficam falando disso sem parar. Mas é só coisa da cabeça deles. De John Steinbeck, que até agora eu só li a Pérola. Mas eu vejo que esse é bem falado. Então também vai ser um dos que eu vou ler. Perdão, gente. Esse livro aqui tem 158 páginas. Esse livro é aquele que todo mundo tem uma turma falando sobre nostalgia, eu acho. Solenoide, de Mircea Cartaresco. E aí eu comprei Nostalgia, porque Nostalgia é menor. Só que ele é um blocão, ó. Então, ainda bem que eu comprei esse, porque vai que eu não gosto de comprar um calhamaço, que o solenoide é calhamaço, viu? Aí quando ele é aqui, parece a escrita de Saramago, blocão, só que tem ponto aqui. E nesta importante obra de ficção contemporânea, a memória aparece como chave para a compreensão da existência, e mesmo quando fantasiosa, fundamental para a percepção da realidade. A memória caleidoscópica, que alcança períodos de formação, se funde com a imaginação indomada, os desejos desconhecidos e as transformações inesperadas da infância e da adolescência. Memória reconstruída por uma linguagem sinuosa e sedutora, repleta de descrições sensoriais, imersa na atmosfera cálida e fantástica dos sonhos perturbadores. Tem 414 páginas. E não ficção, comprei A Guerra do Paraguai, de, como é o nome? José Botelho e Laura não sei quem. Ó. Gente, é não ficção, vou falar pra vocês não. É da HarperCollins. Eu não disse as editoras dos outros não foi? Tem 220 páginas. E aí, eu comprei A Trágica História do Dr. Fausto. Esse livro, eu não lembro se ele foi citado, foi no Guerra e Paz, ou se foi no História Cultural da Rússia. Eu acho que foi em Guerra e Paz, uma coisa assim. Ó, capa dura.
Ele é da editora Ateliê Editorial, encenada pela primeira vez na virada dos anos 1580 para 1590, a trágica história de Dr. Fausto, de Christopher Marlowe, eu não sei falar, rapidamente se transforma numa referência para o teatro elisabetano, para além das fronteiras da Inglaterra. A peça se torna um marco na instituição do tema fáustico, um dos mais poderosos mitos literários da modernidade, e não foi pelo entrecho que essa peça alcançou o estatuto tão alto. Afinal, histórias de pactos com o demônio remontam aos primeiros séculos da cristandade e mesmo seu herói, o tal Doutor Fausto, remete a um sábio alemão que ganharam fama de pactário. Essa era uma figura já reconhecida e relatos sobre ele circulavam oralmente pelas décadas de 1587. Serviram de matéria para um livro anônimo de intenções moralizantes publicados em Frankfurt, História de Dr. João Fausto. Esse livro teve grande sucesso, sendo rapidamente traduzido e publicado na Inglaterra. Foi nessa tradução que Mallory encontrou um mote para sua peça, que ultrapassa em muitos o moralismo para tratar os meandros da consciência e do desejo num tempo em que a noção do indivíduo atingiu outro patamar de autonomia e centralidade da vida social. Não parece ser um livro interessante? E Carrie, de Stephen King, eu comprei esse livro porque pretendo fazer a leitura com os meninos do Dimensão Literária. Eles vão ler esse livro lá. Foi o primeiro livro, parece, de Stephen King. E aí a gente vai ler esse livro lá. Tem... Todo mundo já ouviu falar de Carrie, né, gente? 196 páginas. Cadê? 1974, acho que não foi o primeiro livro. Mas tá bom, esse aqui. E o último livro, não menos importante, eu ganhei do meu amorzão. É aqui pela Gulag. Alexander Solzhenitsyn. Eu também vi referência a ele no livro da História Cultural da Rússia. E aí, meu marido, por livre e espontânea pressão, me deu. Este é um dos livros mais impactantes sobre o sistema de campos de trabalho forçados na União Soviética. Obra-prima do escritor russo, Prêmio Nobel de Literatura, foi constituída a partir do testemunho de 227 sobreviventes do Gulag, entre eles o próprio ator. E eu vi que esse livro aqui não era só desse tamanho, ele é maior, que ele foi comprimido, né, para poder trazer a tradução, mas ele não é só essa quantidade de folha aqui, não. A gente acha grande, mas não é só isso. Bom, essas foram as minhas compras desses últimos 3 meses, por isso que esse vídeo demorou. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir. Obrigada por ter ficado aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.